Pois é. Foi. Só botar o nome ali, dá quantia e bota a Cláudia. Tá. Aberto não tá? Então, bem-vindos aí. A gente já fez a abertura, mas só para lembrar que deixamos os nossos microfones no mudo, por favor. Obrigada. Então vamos lá, só me confirmem, por favor, se tiverem, quando estiverem vendo a apresentação. Sim, estamos vendo. Ótimo. Então vamos lá. A apresentação já foi feita, então vou pular essa parte. Quem quiser acompanhar um pouco mais sobre o meu trabalho, vai no LinkedIn. Eu tenho um LinkedIn voltado para conteúdos de ESG e sustentabilidade. Então, quem quiser me adiciona lá, Marcos Pinheiro, é só isso, vocês vão ver lá, tem 3 conteúdos semanais. E vamos falar hoje sobre ESG. Para começar falando sobre ESG, eu quero trazer um pouco de contexto geral primeiro. E aí eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham que é esse gráfico? Esse é um gráfico que ali embaixo está 1000, são os anos, ali embaixo eu vou dar spoiler, são os anos. E é um gráfico bem forte. O que vocês acham aí que esse gráfico diz respeito? Alguém que quiser falar, que não quiser, joga no chat que eu consigo ver daqui também. Alguém chuta? Alguém no chat chuta? Ó, no chat não precisa desbloquear o microfone, hein? Mais fácil. Bom, vou contar para vocês o que é. Isso aqui é o gráfico do PIB mundial. Essa aqui é a evolução do PIB mundial do ano 1000 até hoje, até 2024. O que essa história conta para a gente? Essa história conta para a gente que do ano 1000, ou seja, basicamente do ano zero, até a Revolução Industrial, praticamente a gente não teve nenhum aumento de PIB mundial significativo. A partir do século XVIII, principalmente do século XIX, a gente tem uma evolução vertiginosa do PIB mundial. E por que isso acontece? Isso acontece porque até o século XVIII, XIX, a gente usava... o que a gente usava de energia? Era queima de madeira, era músculo humano, isso que se usava de energia na produção. A partir do século XVIII e XIX, você começa a ter queima de combustíveis fósseis, você começa a ter máquinas e você começa a ter um desenvolvimento econômico muito significativo no mundo inteiro, que é o que a gente vive hoje em dia, e um crescimento, uma produção de riquezas muito significativas. O problema disso é que a humanidade ela teve um modelo de evolução econômica nos últimos 150 anos, que foi um modelo de evolução não sustentável. O que quer dizer não sustentável? É como se, vamos trazer para um exemplo nosso, é como se a gente estivesse conseguindo crescer, comprar casa, comprar carro, só que passando tudo no crédito, sem conseguir lidar com as consequências disso. E uma hora você sabe que você tem que pagar o crédito. E adivinhem para qual geração caiu pagar o crédito do avanço da humanidade nos últimos 150 anos? Para a nossa geração. Então, a nossa geração, ela pega o legado de 150 anos de desenvolvimento econômico, de certa forma predatório, tanto no sentido ambiental, ou seja, destruindo a natureza, quanto no sentido social, gerando uma desigualdade social gigantesca e avassaladora, entre outras coisas. E é por isso que eu trago essa frase aqui, que é uma frase de um livro chamado Thriving, que é sobre sustentabilidade. Quem quiser ler, ele é em inglês, mas é um livro bem legal. E essa frase traz: nossas escolhas importam mais agora do que nunca. As decisões e ações dos próximos 10 anos vão determinar se a natureza, sociedade e economia vão quebrar ou vão avançar. A gente basicamente tem 3 opções agora. A nossa geração ela tem 3 opções. Primeiro, não passar o mundo para a próxima geração. Segundo, passar para a próxima geração um mundo que seja tão quebrado que a próxima geração vai passar a vida inteira organizando o mundo. Terceiro, tentar passar para a próxima geração um mundo que seja minimamente viável. Um mundo em que meus filhos, minhas filhas e os de vocês, os netos e netas, eles possam se preocupar com algo além de tentar salvar o mundo. Então, essa é a função da nossa geração, entender qual dos 3 mundos a gente vai querer passar para a próxima geração. E não sou eu que estou dizendo isso, tá? Isso aqui é um dado do Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial, todo ano, ele solta uma relação de principais riscos
para a prosperidade econômica futura da humanidade. Então, esse, por exemplo, é o gráfico de 2008 do Fórum Econômico Mundial. Então, segundo o Fórum Econômico Mundial, quais eram os 5 maiores riscos à prosperidade econômica futura em 2008? Colapso de ativos, instabilidade no Oriente Médio, estados falidos, aumento do preço do óleo e gás e doenças crônicas no mundo desenvolvido. Reparem aqui que em 2008 as principais ameaças à prosperidade da humanidade, elas eram principalmente econômicas e geopolíticas. E se você pensar, faz muito sentido. A gente está falando de prosperidade econômica, então questões econômicas e geopolíticas incidem diretamente nessa prosperidade. E esse agora que eu vou mostrar para vocês é a relação de 2024, que é de agora, de janeiro, tá? Em janeiro, os 10 maiores riscos à prosperidade econômica global, nenhum é econômico, nenhum é geopolítico. 7 são ambientais ou são sociais. O que que isso conta para a gente? Que a conta chegou. A gente chegou num momento em que as questões sociais e ambientais elas estão tão complexas, elas estão ameaçando tanto a humanidade, que isso vai começar a incidir na economia e isso vai fazer com que a economia não avance. Hoje existe já um estudo de que para cada grau que a humanidade faz o planeta ficar mais quente, a gente perde mais ou menos 12% do PIB mundial. 12% do PIB mundial ele custa só para a gente desfazer as besteiras que nós mesmos fazemos. E a gente tem um caso agora que é super do momento, que é o Rio Grande do Sul, né? Que é uma consequência do aquecimento global. Então, só para voltar aqui para o caso, reparem que as quatro maiores ameaças à prosperidade econômica futura são ambientais. E não sou eu que estou falando isso, não são ambientalistas que estão falando isso, é o Fórum Econômico Mundial. Então, a gente vive num momento em que o ambiental e o social eles estão prestes a fazer com que a gente chegue em pontos de não retorno. E por isso que a gente precisa se preocupar com essa história. Por isso que essa história vai ser a missão da nossa geração. Vai ser consertar esse planeta que a gente recebeu em vias de estar quebrado e em vias de não retorno e levar para a próxima geração algo um pouco mais sustentável e um pouco mais viável. E é exatamente por a gente estar nesse momento, é exatamente por a gente estar nesse momento da história da humanidade tão relevante que a sigla ESG está tão em alta e possivelmente tão em alta que levou vocês a estarem dando aqui 1h30 da quinta-feira de vocês para ouvir falar sobre a ESG. Eu imagino que alguns e algumas tenham algum domínio do tema, alguns e algumas não tenham domínio do tema, mas tenham ouvido falar. E vocês ouviram falar exatamente porque a gente está num momento de mundo em que isso aqui precisa ser prioridade, senão a gente não vai passar para frente. Então, quando a gente fala de ESG, ou alguns chamam de ESG, outros chamam de ASG, primeiro, o que são essas 3 letras? Isso é o acrônimo de ambiental, social e governança em inglês. Em inglês, ambiental é esse palavrão aí, environmental, social é social, governança é governance. Então, quando a gente fala de ESG, a gente necessariamente vai estar falando de 3 pilares. A gente vai estar falando do pilar ambiental, a gente vai estar falando do pilar social e a gente vai estar falando de governança. Beleza. A gente está falando de ambiental, de social, de governança, mas qual o contexto disso, né? Aonde que isso se adapta na vida das empresas e na vida de vocês? Então, eu vou dar uma definição, que ela é uma definição que ela sozinha, nesse slide, ela fica pouco clara. Mas depois a gente vai fazer uma linha do tempo e vai dar para entender de onde vem cada elemento. Então, a ESG é uma agenda de assuntos desenvolvida a partir do mercado financeiro para fazer a gestão de riscos ambientais, sociais e de governança em empresas. Eu devo ter falado isso, vocês devem ter falado, ok, não entendi nada. O que é agenda? O que é mercado financeiro? O que é gestão de risco? O que a empresa tem a ver com isso? Principalmente o que você que está me vendo aí tem a ver com essa história. Mas a gente vai ir para uma linha do tempo que vai tornar tudo mais claro. Eu só peço para vocês agarrarem aqui 3 termos. Primeiro, agenda. Segundo, mercado financeiro. E terceiro, gestão de riscos, que é o que está em negrito aqui. Mas eu vou para o próximo slide, e no próximo slide eu acho que vai dar para entender um pouco melhor de onde essa história surge e do que a gente está falando. Então, isso aqui é uma linha do tempo super curta com o desenvolvimento da sustentabilidade
e de ESG no mundo desde a década de 80. Então, vamos retomar aquele primeiro slide. Pô, você tem aí um tempo em que você tem um avanço econômico, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, que é extremamente predatório, tanto no sentido social quanto no sentido ambiental. Em 1987, a ONU ela solta um relatório chamado Relatório Brundtland, que tem esse nome porque é o nome da autora do relatório, em que ela lança o termo desenvolvimento sustentável. E o que esse relatório nos diz? Beleza, podemos seguir nos desenvolvendo, a humanidade pode seguir em desenvolvimento, mas é muito importante que esse desenvolvimento ele não comprometa o desenvolvimento da próxima geração. O que isso quer dizer? Se a gente agora avançar economicamente de uma forma que meu filho e a minha filha não possam avançar, isso não serve para a gente. A gente tem que ter um desenvolvimento que se sustente, e por isso a palavra sustentabilidade, ao longo das próximas gerações. Esse relatório Brundtland, ele traz esse termo de desenvolvimento sustentável e começa a colocar isso na pauta do mundo. E na década de 90, tem um consultor britânico chamado John Elkington, que ele pega de empréstimo esse termo desenvolvimento sustentável, e ele diz o seguinte: a empresa que quiser se desenvolver de forma sustentável, e aí as empresas começam a entrar nesse jogo, ela precisa se desenvolver na frente, num tripé, em 3 frentes: na frente econômica, na frente social e na frente de governança. Em inglês seriam 3 P's: People, Profit e Planet. Pessoas, lucro e planeta. Ou seja, não faz nenhum sentido a empresa ter lucro pra caramba e destruir o social e destruir o ambiental. Não faz nenhum sentido a empresa ter um ambiental super responsável, mas não dá lucro. Fala, bonitão. Ela vai acabar. E não faz nenhum sentido a empresa Lema tem ter um promoção, ambiental rapaz. legal, Paga um muita lucro gente. legal, mas, infelizmente, ela ter um aspecto social que ela não contribua para a sociedade. Então, a empresa sustentável, ela precisa ser sustentável no sentido econômico, no sentido social e no sentido ambiental. A partir desse tripé e desse entendimento que as empresas têm que se envolver nessa frente, a ONU lança um estudo chamado Who Cares Wins, que é esse estudozinho aqui, não sei se alguém já teve possibilidade de ver ou ler, que basicamente é um estudo super curto, bem curto mesmo, do ano de 2004. E nesse estudo, o que é isso aqui? Isso aqui é uma compilação de recomendações para que empresas do mercado financeiro passem a olhar o investimento em outras empresas também a partir da lógica ambiental e da lógica social. Então, a coisa é mais ou menos assim: se você é uma empresa do mercado financeiro e você quer investir em alguma outra empresa, o que você olha até hoje? Você vai olhar o balanço, você vai olhar a lucratividade, você vai olhar se essa empresa ela está com déficit, se ela está com dívida, você vai fazer isso tudo. Beleza. Mas, como as questões sociais e ambientais vão ficando centrais, você precisa olhar também o que essa empresa está fazendo no ambiental. Você precisa olhar também quais são as ameaças sociais para essa empresa. E aí eu vou dar só um exemplo aqui que é super presente na nossa vida hoje. Vocês imaginem que tem uma empresa de logística que fica às margens do rio Guaíba, no Rio Grande do Sul, que foi o rio que subiu muitos metros. Essa empresa deixou de existir, ou essa empresa vai ficar sem existir por anos até ela se recuperar. Então, esse estudo, ele recomenda, cara, você quer investir nessa empresa? Beleza, dá uma olhada se o aquecimento global muda alguma coisa. E aí, porque se você for olhar isso com carinho, você vai ver que o aquecimento global pode gerar eventos, chuvas extremas, que podem fazer o Guaíba subir, que podem inundar essa empresa. Então, essa empresa fica um pouco menos atrativa para o seu investimento. E, basicamente, esse estudo, esse Who Cares Wins de 2004, ele evita usar o termo sustentabilidade e ele passa a usar um novo termo. Ele diz: as empresas precisam ser analisadas no aspecto ambiental, no aspecto social e no aspecto de governança. Ele pega aquela ideia do tripé da década de 90 e transforma o econômico em governança. E recomenda: olhem o ambiental, olhem o social e olhem a governança da empresa para entender se essa empresa é uma boa empresa para você investir. Ou seja, você tem que olhar o E, o S e o G. E aí esse estudo que está aqui,
ele pela primeira vez traz o termo ESG, numa recomendação de empresas do mercado financeiro para olharem esses riscos do E, do S e do G na hora de investir. E aí está lançado, 20 anos atrás, o termo ESG. Nesses últimos 20 anos, esse termo veio ganhando muita relevância, é por isso que a gente está falando sobre ele aqui. Então, para começar, em 2006, a ONU ela organiza uma liga de empresas do mercado financeiro que só vão investir baseadas em critérios ESG, ou seja, baseados em critérios financeiros, mas olhando o ambiental, o social e a governança. Essa liga se chama Principle for Responsible Investment, ou PRI, que é o que está aí em 2006. E hoje, as estratégias de investimento ESG elas já correspondem a 30% dos investimentos feitos no mundo. Então, R$ 1 de cada 3 investidos no mundo, ele olha para algum aspecto ambiental, olha para um aspecto social ou ele olha para algum aspecto de governança. Em 2015, surge a Agenda 2030, que são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que tem total relação com a Agenda ESG, porque, no fim, está procurando também desenvolvimento sustentável. A gente tem uma pessoa que vai falar sobre isso hoje aqui um pouco mais, então eu nem vou entrar muito em Agenda 2030. Em 2017, o jogo começa a ficar sério, porque na União Europeia é lançada a Diretiva 2014/95 da União Europeia. O que essa diretiva fala? Essa diretiva fala que em 5 anos, as 17 mil maiores empresas do bloco europeu vão ter que ter relatórios ESG publicados de acordo com um padrão específico. Então, se desde o começo do século XX as empresas publicam aquele relatório de resultado, de balanço, de dívida, etc., agora na União Europeia, a partir de 2014, as empresas passam a também ter que divulgar relatórios com informações ESG, porque entende-se que informações ESG são relevantes para os investidores e devem ser disponibilizadas de forma padronizada. Em 2020, é provavelmente quando a maioria das pessoas aqui começa a ouvir falar sobre o termo ESG. E aqui tem 2 eventos que trazem esse termo muito fortemente para a gente. O primeiro evento, né, acredito que a maioria das pessoas aqui não tenha tido contato, é a carta do Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, que é o maior gestora de fundos do mundo, que tem trilhões de dólares sob gestão. E ele emite uma carta no começo do ano dizendo que a partir daquele momento a BlackRock passaria a considerar fatores ambientais, sociais e de governança nos seus investimentos. Então, a ESG seria um elemento central para aquela empresa para fazer os investimentos dela. E muito pouco tempo depois dessa carta, o mundo entra em pandemia. E a pandemia é considerada um desastre ambiental. E foi o momento em que a gente teve, talvez pela primeira vez na história da humanidade, um desastre ambiental, fazendo com que a humanidade parasse e com que a nossa prosperidade econômica parasse. Então, a gente tem aqui um aviso do nosso planeta dizendo, olha, esse barco vai virar. Em 2022, lança-se no Brasil, em dezembro, a norma ABNT-PR 2030, que é a primeira norma brasileira, não é a primeira, mas é hoje a principal norma brasileira de ESG, que a gente vai entrar nela muito rapidamente daqui a pouco, para não ultrapassar nosso tempo, mas é a primeira norma brasileira de ESG. Por fim, em 2023, a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários Brasileira, ela pela primeira vez solta uma resolução que ela passa a exigir de todas as empresas listadas em bolsas que divulguem as informações ESG. Então, a CVM ela controla a Bolsa de Valores, ela pede para essas empresas os dados financeiros e, a partir de 2023, ela passa também a pedir os dados ESG. E depois a CVM ela edita uma nova resolução, que é a CVM 183 ou 193, se eu não me engano, que a partir de 2027 todas as empresas listadas em bolsa vão ter que ter relatórios ESG divulgados. Então, a gente vive nos últimos 20 anos, e principalmente nos últimos 5 anos, um processo em que ESG ele vem central. Ele vem como um elemento central para as empresas e vem como um elemento central também para as nossas vidas. Eu já vou fazer a relação desse conceito todo de forma muito mais prática aqui
com a nossa vida e com o interesse específico de vocês. Deixa eu só voltar aqui, então, só para a gente repassar de novo. Então, quando eu falo em ESG, primeiro ponto, eu estou falando sobre ambiental, social e governança. E o que eu estou falando nesse sentido, né? Onde é que isso se aplica nas empresas? É o mundo passando a ter um olhar para as empresas do tudo bem. Você está dando lucro, está funcionando, está vendendo mais, mas o que você está fazendo no ambiental? O que você está fazendo no social? O que você está fazendo na governança? Quais são os principais riscos que o ambiental, o social e a governança geram para a tua operação? E, principalmente, como é que você está gerenciando esses riscos? Ah, eu tenho uma atuação que gera muito resíduo plástico, mas eu nem sei o que acontece com esse resíduo plástico. Ele vai para o oceano. Putz, ruim. A ideia é que, a partir de agora, o mercado financeiro e o mundo tenham um olhar para essas empresas, para que essas empresas nos contem o que elas estão fazendo com esse plástico, como é que ela traz esse plástico de volta, como é que ela recicla, o que ela está fazendo. E não é que isso é faz quem quiser, tá tudo bem. Isso passa a ser cada vez mais obrigatório, isso passa a ser cada vez mais mandatório, e num mundo como o nosso, que está entrando em colapso, que vai ter eventos climáticos extremos nos próximos 10, 15, 20 anos, como os do Rio Grande do Sul, vão ser muito frequentes, as empresas precisam passar a olhar, e têm que passar a olhar para esses elementos ambientais, sociais e de governança. E aí, aqui, para ficar no nosso tempo, eu vou aterrar isso bastante agora, tá? Todos esses conceitos, em 3 pontos. Primeiro, eu quero trazer para vocês o que exatamente é o ambiental, o que exatamente é o social, o que exatamente é a governança. Depois eu quero trazer um case para vocês de como isso é na prática. Por fim, eu quero deixar aqui muito claro, cara, o que vocês podem fazer com esse conhecimento, o que vocês podem fazer com esse mundo em transformação na ação de vocês prática, do dia a dia, porque, enfim, quem me conhece aqui sabe que eu sou muito prático, eu acho que o conceito ele vale para a nossa aplicabilidade. Então, respondendo o primeiro dos 3 últimos pontos aqui, Marcos, vamos lá, ambiental, social e governança. Quando você diz que a empresa tem que se preocupar com ambiental, social e governança, o que é o ambiental? O que é o social? O que é a governança? Isso que eu trouxe aqui para vocês é um infográfico que a gente produziu, que está lá no meu LinkedIn, inclusive, que são os temas da BNT PR 2030. Dando um passo para trás, a BNT PR 2030 é hoje a principal norma reguladora do ESG no Brasil. Já respondendo a uma eventual pergunta, e se uma empresa não faz nada ESG, a BNT pode multar? Alguém pode multar? Não, só se for uma infração à lei. Mas hoje não existe nenhum órgão regulador que vai ficar olhando e falando, se você não recicla, você não vai funcionar. Só se isso for lei, mas aí é outra história. Voltando. Quando a gente fala de ambiental, social e governança, a gente fala de 14 temas que qualquer empresa deveria olhar esses 14 temas, entender quais são os temas mais relevantes quais são os temas mais relevantes para ela e ter ações para mitigar os impactos desses temas. Então, guarda essa informação, daqui a pouco a gente vai ter um case, isso tudo vai ficar mais claro. Agora, quando a gente fala de ambiental, que temas ambientais são esses? E temas é um termo do jargão, tá? Quais são os temas do ambiental? Quando a gente fala de ambiental, a gente fala de gestão ambiental e prevenção da poluição, economia circular e a gestão de resíduos, e vai estar no nosso case logo mais, biodiversidade e serviços ecossistêmicos, ou seja, evitar ali a extinção de animais, de espécies, recursos hídricos, preservar água, e mudanças climáticas, que é hoje o grande tema ESG do mundo e o que está fazendo o mundo ficar arrepiado. Temos também 5 temas sociais, que é relações e práticas de trabalho, ou seja, esse social olhando para dentro da empresa, colaboradores e colaboradoras. Direitos humanos, ou seja, esse social olhando como um todo em respeito a qualquer pessoa. Diversidade, equidade e inclusão, ou seja, esse social olhando para a diversidade da força de trabalho, novamente para a própria empresa. Diálogo social e desenvolvimento territorial, ou seja, a empresa olhando para o seu entorno, como é que eu vou gerar um impacto positivo aqui, e é aqui nesse tema que as ONGs entram com muita força, e falo logo mais. E promoção de responsabilidade social na cadeia de valor, ou seja, a empresa ela fazer com que os seus fornecedores também tenham ESG, não tenham trabalho análogo à escravidão, não tenham desperdício, etc. E com que os seus consumidores, que são a sua cadeia de valor, que vai desde o fornecedor até o consumidor, tenham produtos de qualidade, produtos dignos, tenham informação, tenham saque
e tenham todo esses elementos. Fabrício, muito legal que você faz parte da comissão da BNT. Vi aqui que você mandou no chat, é super relevante. Eu adoro a BNT, sempre trago a BNT aqui. E por fim, governança. Felizmente, a gente não vai poder entrar muito hoje em governança pelo tempo, porque normalmente é o pilar que gera mais dúvidas. O que é governança? As pessoas, todo mundo sabe o que é ambiental e social. Governança é mais difícil. Mas governança é basicamente você falar da boa gestão das empresas. E eu não vou poder me aprofundar nisso hoje, tá? Desculpa. Então, a gente fala de uma governança corporativa, que é o primeiro tema, ou seja, uma governança corporativa de qualidade, a conduta empresarial ética, que é o segundo tema de governança, práticas de controle e gestão, ou seja, auditoria interna, auditoria externa, todas as práticas para que a empresa não apareça do nada como um rombo, como já aconteceu no Brasil, e transparência na gestão, ou seja, não basta ser honesto, tem que parecer honesto, tem que ter relatórios, tem que ter todos os dispositivos para que as pessoas possam olhar aquela gestão e entenderem que aquela gestão tem qualidade. Então, esses são os temas. E aí eu vou avançar para os pontos 2 e 3 aqui, para não perder mão no tempo. Primeiro, vocês podem me perguntar, beleza, entendi o conceito, beleza, entendi os temas, mas, cara, o que uma empresa faz com isso, né? O que uma empresa faz com essa montoeira de informação que a gente trouxe nos últimos 25 minutos? Então, eu vou dar um caso para vocês que vai ficar mais fácil de entender. Eu não sei quem aqui conhece uma empresa de sorvete norte-americana chamada Ben Jerry's. Não sei quem conhece, mas é uma empresa bem famosa. Eles vendem já aqui no Brasil. E a Ben Jerry's, como uma empresa de alimento, eles geram muito impacto no mundo. Por que eles geram muito impacto? Porque eles precisam da mão de obra, eles precisam dos insumos, eles geram resíduos, eles geram uma série de impactos no mundo. E a Ben Jerry's, ela tem algumas ações ESG muito legais para reduzir esse impacto deles no mundo. Então vamos começar do começo. Está vendo aqui no pilar ambiental? Normalmente empresas de alimento, eles têm um impacto ambiental muito significativo, principalmente nesse ponto aqui que vocês estão vendo. Mudanças climáticas. Deixa eu até botar no... Não, vou deixar assim. Não, vou deixar botar até no vermelho para ficar mais claro. Mudanças climáticas. Normalmente, as empresas de alimento elas têm muito impacto na mudança climática. E vamos falar da Ben Jerry's que vocês vão entender. Ben Jerry's é uma empresa de sorvete. Sorvete precisa de leite. Leite tem impacto ambiental gigantesco. Por que tem impacto ambiental gigantesco? Porque o leite é feito a partir da vaca e o gado tem um impacto muito significativo ambiental. O gado, a transformação do capim, do que ele come em leite, isso gera um gás, e esse gás é expelido pelo gado e vai para a atmosfera. Além disso, para o gado existir, você tem que ter pastagem, muitas vezes tem que desmatar, e desmatamento para pastagem é hoje o grande gerador de efeito estufa no Brasil. Então, você tem uma geração de gás do efeito estufa fazendo pastagem, você tem geração de efeito estufa quando o gás faz quando a vaca faz o laticínio, e você tem geração de gás do efeito estufa, como eles estão nos Estados Unidos, na produção de eletricidade, que a produção de eletricidade dos Estados Unidos é termoelétrica, é queima de carvão, é queima de petróleo. Isso produz gás do efeito estufa também. Então, a produção da Ben Jerry's ela é uma produção bastante agressiva em mudanças climáticas. Ela impacta muito nas mudanças climáticas. E é por isso que a Ben Jerry's tem uma atuação extremamente significativa em tentar mitigar as emissões de gases do efeito estufa da sua operação. Então, como que eles fazem isso? Primeiro que eles querem reduzir em 45% a emissão de carbono até 2030, até 2030. Segundo, eles querem ter até 2050 85% da energia deles como energia renovável, não geradora de gases do efeito estufa. Terceiro, que eles estão desenvolvendo uma linha vegana e de sorbet, que é uma linha que não usa leite, então eles estão diminuindo o uso do leite. E uma coisa muito legal que eles fizeram foram esqueci o nome agora da máquina, mas são máquinas em que eles pegam o estrume do gado, que é um gerador de gás do efeito estufa, acreditem, colocam isso lá e isso gera eletricidade. Então, eles deixam de comprar eletricidade produzida com carbono e eles deixam de gerar o estrume, o CO2 a partir do estrume. Então, a gente pode dizer que eles duplamente deixam de gerar gases do efeito estufa. Então, repara que a gente está falando de uma empresa que entendeu quais são os riscos, impactos que ela gera no planeta e passou a gerenciar esses impactos com ações proativas de mitigação dos impactos. E isso é exatamente a ESG. Mas existe um segundo ponto. Você imagina que tudo que a Ben Jerry's vende vai em algumas embalagens.
E essas embalagens fazem o quê depois que essas embalagens? Elas viram lixo. E a gente não tem mais onde botar lixo. E aí a gente está falando desse outro ponto aqui. Economia circular e gestão de resíduos. Também é um tema super relevante para a Ben Jerry's. E o que a Ben Jerry's faz? Ela tem hoje, ela só com otimização de embalagens e diminuição de uso de plástico, ela deixou de colocar 36 toneladas de resíduos na atmosfera, desculpa, na vida aí, no nosso planeta. Eles também trabalham só com papel certificado, que é reciclável, e eles têm também várias outras ações para diminuir ainda mais até 2030 a produção de embalagens. Por exemplo, eles não têm mais canudo de plástico. Eles deixaram de ter canudo, deixaram de ter talher, deixaram de ter tudo de plástico, que demora muito para se decompor e acaba virando um resíduo muito, muito significativo. E eles têm algumas outras ações no pilar social, que é aqui o diálogo social e desenvolvimento territorial e a promoção de responsabilidade na cadeia de valor. Falando de diálogo social, eles têm uma fundação super significativa que faz apoio a muitos projetos sociais lá nos Estados Unidos. E quando a gente fala de promoção de responsabilidade social da cadeia de valor, na relação deles com fornecedores e fornecedoras, eles atuam só com fornecedores e fornecedoras homologadas, locais, e eles têm o selo Fair Trade, que mostra que eles têm condições justas e dignas de diálogo com esses fornecedores e fornecedoras. Então, vocês reparem como a Ben Jerry's ela entende os riscos dela, os riscos ambientais, sociais e de governança, ponto 1. Ponto 2, ela passa a gerenciar. Ponto 3, ela passa a ter ações para mitigar esses riscos ambientais, sociais e de governança. Isso é um caso de implementação bem prática de uma agenda ESG em uma empresa. A gente vai ter outros casos aqui hoje, a gente vai ouvir outras pessoas que vão falar de outros casos também, mas eu quis trazer um caso desse para vocês que ele é bem emblemático. E aí, para finalizar, que está dando meu tempo, o que vocês podem fazer com essa informação na prática da vida de vocês? Então, vamos lá. Para quem está aqui que é de empresa, é muito importante fazer um processo de diagnóstico para entender quais são os temas mais relevantes na agenda ESG para a sua empresa, ou seja, quais são onde você mais impacta o mundo e onde essas mudanças do mundo mais ameaçam a operação da tua empresa. E quando eu estou falando isso, eu estou falando para que você, a sua empresa, gere um mundo que se sustente nas próximas gerações, mas para que o mundo gere uma empresa que se sustente nas próximas gerações, que não adianta nada uma empresa ser tão predatória que ela deixe de existir daqui a uma geração. Eu tenho certeza que qualquer empresa quer aumentar os seus lucros de uma forma sustentável. Então, para quem está trabalhando com empresa, o que eu deixo aqui para quem está trabalhando dentro de empresa, fazer um diagnóstico dos temas ESG, entender quais são os temas mais relevantes nessa agenda aqui, o que dessa mandala aqui é mais relevante para a sua empresa, começar a gerenciar e ter ações de implementação como a Ben Jerry's fez. Para finalizar, quem está aqui que é de ONG, ouviu isso tudo, gostou, entendeu? As ONGs, e está aqui, eu vou até frisar de novo, as ONGs são um elemento muito relevante para que as empresas cumpram a sua agenda sustentável. Então, exemplo, se uma empresa quer aumentar a oportunidade de trabalhos no seu entorno, ela vai fazer isso com quem? Ela vai fazer com a ONG, que já está trabalhando ali, que já tem a rede, que já tem a articulação territorial. Se uma empresa quer promover melhor relações e práticas de trabalho, ela pode fazer isso com voluntariado, e aí a sua ONG também pode trabalhar com isso. Então, as ONGs hoje, elas têm uma oportunidade muito significativa. Quando eu comecei a trabalhar com ONG 20 anos atrás, isso não existia, que é assim, as empresas cada vez mais estão adotando uma agenda ESG, cada vez mais estão adotando uma agenda de sustentabilidade, e as organizações sociais, elas podem se unir a essas empresas na implementação dessa agenda ESG, na implementação dessa agenda de sustentabilidade. E aí, para dar uma dica bem prática, quando você quiser captar com uma empresa, dá uma olhada no relatório de sustentabilidade dela, porque esse relatório ele já vai dar a dica da onde essa empresa pode querer um parceiro ou uma parceira. Então, dá um exemplo. Se você fosse nos Estados Unidos, trabalhasse na Ben Jerry's, que é essa empresa que eu acabei de falar, você sabe que eles têm uma fundação, vocês sabem que eles trabalham com mudança climática, você sabe que eles trabalham com uma série de questões. Hoje, muitas empresas têm relatórios de sustentabilidade divulgados no site. Esses relatórios dão dicas muito significativas do que essa empresa está buscando e está querendo. Ah, mas a empresa não tem relatório. Tudo bem, muitas não têm porque não é obrigatório.
mas pode ter uma área de sustentabilidade. Se não tem uma área de sustentabilidade, joga no Google, tenta descobrir o que essa empresa faz, porque assim, a gente está num momento em que as empresas estão tendo que se enquadrar nessa agenda ESG, nessa agenda de sustentabilidade, e a gente tem uma oportunidade muito significativa para vocês, para as organizações, sociedade civil, se unirem a essas empresas e ajudarem essas empresas a fazer esse trabalho de construir esse mundo melhor, mais sustentável e mais significativo. Bom, o que eu tinha para trazer para vocês aqui era isso, nesse primeiro momento. Eu acho que a gente tem mais convidados e convidadas aí. Marcos, muito obrigada pela tua explanação, pelo teu conhecimento compartilhado. E agora nós convidamos a Beatriz e a Liliana da Diamante para apresentar o case da empresa Diamante Geração de Energia. Bom dia, Marina. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o Marcos, né, pela apresentação. Já sigo ele no LinkedIn, até vou conferir aqui, mas sigo. Já curto as publicações. Então, obrigada pelo conteúdo. É muito bom a gente estar sempre se encontrando para aprender um pouco mais e debater esse tema tão importante, né, tão atual. Atual que não é tão atual, né? Que, como o Marcos mostrou ali, estamos num ápice, assim, mas que a gente já lida com esses temas há muito tempo. Então, é muito bom a gente se reunir para sempre se manter atualizado, ver boas práticas e ver o que a gente pode fazer sempre para melhorar. Eu me chamo Beatriz, para quem não me conhece. Eu fico na área aqui de responsabilidade e governança da Diamante Geração de Energia. Eu também gostaria de chamar a Liliana, que está presente, para se apresentar, Lili. Bom dia, pessoal. Eu sou a Liliana, então, como a Bia já falou, e a minha área aqui é de meio ambiente, né? Sou responsável aqui pela área de meio ambiente e a gente está sempre trabalhando juntas aí nessa questão de ESG. E aqui a gente trouxe uma apresentação breve para vocês. Eu olhei os participantes, eu vi que muitos conhecem a Diamante, mas alguns não tanto. Então a gente vai iniciar falando um pouquinho da empresa e depois a gente vai abordar realmente os temas, né, as nossas boas práticas aqui na companhia e o que a gente faz, como o Marcos falou, né, para mitigar aí os nossos riscos e o que a gente faz também de boas práticas para a comunidade. Lili, se tu quiseres começar, vou compartilhar minha tela aqui. Gente, eu não sei compartilhar aqui no Zoom. Como é que eu faço, Marina? Sabe se me instruir? Beatriz, você já está como co-host, então é só você apertar em Share Screen aqui embaixo, tá vendo? Ah, Bolinho? entendi. Uhum. Vocês estão vendo a apresentação? Uhum. Consegue botar no modo tela cheia? Apresentação, sim. Aqui. Vamos ver. Que a nossa apresentação, ela se mexe um pouquinho. Ela é pesada. Vamos ver aqui. Ai, acho que foi, né? Uhum. Aí teu conteúdo vai passando aí, Bia? Aham, só que eu acho que a gente vai ter que usar ela em PDF, Lili, porque não... É? Muito pesada? Vamos ver, peraí. Se vai passar aqui. Ela não tá passando. Qualquer coisa eu coloco no PDF mesmo. A gente tem uns vídeos, pessoal, mas aí devido ao tempo também nós não vamos nem passar, porque senão ela vai ficar muito extensa, então a gente Só vai se eu mais... passar assim, sem ser modo de apresentação, mas fica ruim, né? O carro vai ficar muito pequenininho. Não, tá indo agora. Tá indo. Não? Tá, então tá. Então, pode começar, Lê. Então tá, pessoal. Então, como a gente comentou, né, a gente tem a apresentação, tem alguns videozinhos, mas daí vamos tentar também ser breve em alguns temas, assim, para a gente focar mais no tema principal aqui, né, do fórum. E apresentar um pouquinho a empresa para quem não nos conhece, né? Mas então nós trabalhamos aqui na Diamante Geração de Energia, e a Diamante hoje, ela basicamente, ela detém o complexo termoelétrico Jorge Lacerda, né, que se localiza em Capivari de Baixo, né, que é aqui próximo de Tubarão. E o complexo termoelétrico, ele é uma usina
um complexo, né, gerador de energia a carvão, né, então uma termoelétrica, e a gente sempre coloca aqui que a capacidade de geração é aproximadamente 25% da energia necessária para o estado de Santa Catarina, né. O sistema elétrico nacional é interligado, né, então a energia que é gerada ela é distribuída para o Brasil todo, mas esse número é para a gente ter uma noção de grandeza, assim, de quanta energia que a gente produz, né. Então são 7 geradores de energia, 740 megawatts de capacidade instalada, nós temos 350 empregados diretos, né, que trabalham hoje no complexo. No entanto, a gente tem mais de 600 trabalhadores também terceirizados, né? Isso dá em média 1.000 trabalhadores por dia na nossa usina. E isso afeta mais ou menos 21.000 empregos diretos e indiretos quando a gente fala da cadeia produtiva do carvão, né? Então, são mais ou menos 15 municípios envolvidos diretamente com a cadeia produtiva, e isso vai movimentar 6 bilhões aproximados por ano na economia de Santa Catarina. Aqui é para a gente ver mais ou menos o histórico da empresa, né? E isso também vai influenciar bastante nas nossas práticas ESG hoje, né? Porque o complexo termoelétrico ele é bem antigo, né? Ele vem lá da década de 60. Então, em 65 foi instalada a primeira usina. Aí depois, lá na década de 90, vai passar por um processo de privatização, né? E vai virar a Tractebel Energia, que depois veio a se tornar o Grupo Engie, né? Então o Grupo Engie também tinha várias outras usinas, né? Usinas hidrelétricas, usinas eólicas, e aí depois o Grupo Engie passa por um processo também de descarbonização do seu portfólio, e aí eles vendem aqui o complexo termoelétrico Jorge Lacerda para um grupo de investimentos, né? E a gente passa em 2021 a ser Diamante Geração de Energia, né? Então esse processo aí vai ser bem importante, porque apesar de ser uma empresa antiga, né, um complexo antigo, a empresa Diamante é uma empresa nova, né, que ela é uma empresa do final de 2021. E aí a gente passa por uma parte que foi bem de governança mesmo, que foi de definição de tudo novo, né, políticas novas, missão, visão, valores novos para a empresa dentro desse novo contexto, né. E aí aqui tem especificado, né, a missão, visão, valores da empresa, e o que eu queria só chamar a atenção aqui é a questão do respeito às pessoas e ao meio ambiente, né, a inovação, que isso a gente traz bem forte, e a visão em ser referência em projetos de transição energética justa e o desenvolvimento das regiões onde atua. Pode passar, Bia. Aí o videozinho a gente vai passar. Uhum. Acho que pode passar adiante, porque é muito Não dá longo. tempo, né? Não vai dar tempo. Aí aqui também, ainda dentro, né, dessa parte de governança, uma coisa muito importante para nós são as certificações, né? Então, também nós somos certificados na ISO 14001, 9001, que são ISOs de meio ambiente e qualidade, já desde 2004. A 45001 é uma norma que trata de saúde e segurança do trabalho, né? Então também nós temos essa certificação, e também a certificação na norma 50001, que é uma norma de eficiência energética, né? Que também está vinculada diretamente aqui com os nossos processos. E aí também, como eu comentei aqui dessa mudança, né, de empresa para uma nova empresa, também foram definidos comitês internos, né, nessa transição. Então foi criado o Comitê de Sustentabilidade, o Comitê de Ética e RH, Comitê de Finanças e Controladoria, e um movimento importante foi a adesão ao Movimento Nacional ODS de Santa Catarina, né, onde a gente, claro, já tinha práticas dentro da empresa, né, alinhada com os ODSs, mas onde a Diamante ela quis assumir esse compromisso, e onde a gente também passou a mapear as nossas ações, quais as nossas ações estavam alinhadas a quais objetivos da Agenda 2030, o que a gente estava ainda com possibilidades de melhoria, né, aonde que a gente ia focar os nossos esforços. A gente pode passar. Aqui também algumas ações, né, para mostrar para vocês dentro do movimento ODS, né, algumas ações de engajamento. O ano de 2023 foi bem importante, né, porque aí então a gente começou primeiro a fazer a divulgação dentro da empresa mesmo, para que os trabalhadores eles conhecessem o que é a Agenda 2030, o que são os ODS, né, então foram feitos materiais educativos
para que o pessoal entendesse o que significava cada um desses objetivos e também que ações que a Diamante já possui e que estão alinhadas com esse movimento, né? Então, foi disparado em material tanto em meio digital quanto meio físico, né? Foram feitas também algumas campanhas. Semana do Meio Ambiente e Sustentabilidade, a gente fez com o tema de ODS, né? Então, a gente conseguiu trabalhar 12 dos 17 ODSs, e isso está sendo foi um movimento bem interessante dentro da empresa, onde o pessoal tem se engajado bastante e a gente percebeu, né, um conhecimento bem maior também em relação ao tema. Quanto às nossas políticas, então, a gente tem diversas políticas, eu trouxe algumas aqui que eu acho que são mais importantes para o tema de hoje, que é a política de gestão sustentável, brindes e hospitalidades, privacidade de dados, direitos humanos, código de conduta ética, ética e guias de boas práticas, prevenção de conflito de interesses. Então, nós temos toda a parte de governança, né, relacionada à parte ética, sustentável e financeira também aqui da companhia. Na parte de fornecedores, então a Diamante ela dá prioridade para fomentar a economia local. Então a gente prioriza fornecedores da nossa região e muitas vezes quando nós não temos fornecedores da região, a gente capacita esses fornecedores para eles começarem a desenvolver uma atividade que nós necessitamos aqui. Um grande exemplo que a gente tem, que eu gosto de trazer, é o curso de operadores de usina. Então, esse curso não tinha aqui. O Senai aqui de Capivari, ele realmente estava para fechar, né? E a gente conversou com eles, trouxe esse curso de operador de usina, que foi o que manteve as atividades aqui em Capivari de Baixo. Com isso, a gente consegue formar profissionais, não só para atuar aqui na Diamante, como também para atuar em diversas usinas aí pelo Brasil. Nós temos também um canal confidencial relacionado à ética, então no nosso site, né, a gente vai ter um canal confidencial totalmente exclusivo, independente, então é uma empresa que recebe essas denúncias, as denúncias são anônimas, 0800, 24 horas por dia, então tanto o funcionário interno quanto externo, ele pode entrar no nosso canal de denúncias no nosso site, e fazer a reclamação ou a denúncia que achar necessário. Isso dá, claro, uma segurança, né, para casos de assédio, em qualquer outro tipo de reclamação que um funcionário ou um terceiro se sinta constrangido, enfim, ele pode entrar ali e fazer e ele vai diretamente para essa empresa que é totalmente independente e não tem nenhum tipo de relação com a Diamante. E é claro, né, depois volta para o comitê de ética para a gente tornar as medidas cabíveis e verificar o que foi apontado ali. Na parte de responsabilidade social, a gente tem um trabalho muito grande, tanto com recursos próprios quanto por incentivo fiscal. Então, a gente adere todas as leis de incentivo fiscal, esporte, cultura, PRONAS, PRONON. A gente agora está esperando a lei de reciclagem também para conseguir aderir. Então, todas as leis a gente está, sim, aderindo e contribuindo para os projetos incentivados. Mas, fora isso, a gente também ajuda a comunidade por recursos próprios. Então, a gente tem um valor aqui anual para a gente fazer doações e melhorias às instituições sociais específicas, né? E como é que a gente faz essas escolhas, esses pedidos? A gente tem uma comissão aqui que se chama Comissão Interna de Responsabilidade Social, onde recebe esses pedidos, analisa de acordo com o nosso procedimento, com as nossas políticas, e aí a gente vê quais os projetos que estão mais aderentes aos pilares da Diamante. Então, não é nenhuma nem duas pessoas que escolhem, né? É um grupo, é uma comissão, e depois ainda passa por um segundo crivo, que seria a nossa diretoria. Então, aqui eu falei um pouquinho mais da comissão, né, que é composta por um grupo multissetorial, então os funcionários eles se sentem parte também desses projetos sociais, porque eles votam, né, e eles analisam concretamente o projeto que está sendo apresentado ali. Aqui são algumas instituições que a gente é parceiro. Citei algumas, mas em 2023 foram mais de 50 instituições que nós apoiamos. Mas todas as regiões, tanto nossa região aqui que a gente realmente apoia é Tubarão, Capivari e Criciúma, mas também tem uns projetos em diversas outras regiões. Mas como a gente comentou, o nosso foco mesmo é desenvolver a comunidade onde a gente está inserido.
Então, aqui a gente tem o CA, CAPAI, Convento, Joana de Ângeles, Vida e Arte, Abrigo dos Velhinhos, Hospital, tanto daqui de Tubarão, Hospital Nossa Senhora, quanto o Hospital São José, Bairro da Juventude, Asilo São Vicente, Pequenos Leoninos. Então, a gente vai do esporte, cultura, lazer, saúde. Realmente, a gente tem bem abrangente os nossos projetos sociais. E referente aos nossos quantitativos, né, os nossos índices, a gente, em 2023, atingiu 22.994 pessoas impactadas com todos os recursos incentivados e recursos próprios. Então, esse foi o nosso resultado de pessoas impactadas pelo social em 2023. Em 2024, a gente acredita que seja ainda um número um pouco maior. Então, nós estamos falando ali de praticamente a cidade inteira de Capivari e um pouco mais ainda. E um resultado bem legal que a gente traz aqui como case é que em 2022 a Diamante ficou em segundo lugar em Santa Catarina como estado que mais apoiou projetos incentivados culturais. Em 2003 nós ficamos em quarto lugar como a empresa também que mais apoiou. E eu sempre falo, né, que a Diamante não é a segunda nem a quarta maior empresa do estado, mas ela realmente foi a segunda e a quarta que mais olhou para a causa social, né? Se cada empresa olhar dentro da sua realidade, né, os projetos sociais, elas realmente podem fazer muita diferença, que é o resultado que a gente mostrou ali, 22.994 pessoas impactadas diretamente. Essa campanha que eu trago também, em todo ano a gente muda, né, as campanhas relacionadas a projetos sociais, e esse ano nós fizemos Seus Valores Mudam Realidades. Foi uma campanha interna aqui dentro da companhia para mostrar para os funcionários que eles podem destinar uma parte do seu imposto de renda a projetos sociais. Então a gente trouxe a contadora da Diamante, né, a gente fez um workshop com todos os funcionários e a gente mostrou passo a passo como eles podem fazer, onde eles podem achar essas instituições, simulando junto com eles essa doação, para eles entenderem, né, além de que pode ser feito, como pode ser feito e desmistificar um pouco a questão da doação. Sobre o workshop em carreiras técnicas, eu vou deixar para a Lili falar sobre o workshop, Lili, que a Tá Lili bom. está envolvida direto. Bom, essa iniciativa a gente tomou aqui na empresa, né? Porque foi identificado que, assim como na área industrial no geral, né? Que a gente tem esse dado, são poucas as mulheres nessas carreiras, né? Da indústria, dentro da indústria e nas carreiras de exatas, de matemáticas, de engenharias, né? E na área técnica no geral. Então, uma dificuldade dentro da empresa era também na hora da seleção de terem mais mulheres também nos processos seletivos, né? Então, uma ideia foi fazer esse workshop de mulheres em carreira técnica, né? A gente fez a segunda edição em 2023, que é justamente incentivar as mulheres da região a entrarem na carreira técnica, ou pelo menos apresentar essa possibilidade, né, como uma possibilidade viável, como uma carreira de sucesso, onde a mulher ela também pode se encaixar. E aí, então, nesse workshop a gente debateu, né, sobre a mulher no mercado de trabalho, a questão das remunerações, e aí foram apresentados cases das empregadas da Diamante, também foi feito uma troca aí com as terceiras, com as parceiras, né, onde a gente teve uma roda de conversa e apresentar também como que é essa realidade, né, que pode ser uma opção. Né? Então, um resultado muito legal que a gente teve foi que do primeiro workshop a gente já teve algumas das participantes que se matricularam lá no curso técnico de geração de energia, né? Então a gente já sentiu esse resultado desse workshop. E também para complementar, não está aqui na apresentação, porque a gente vai iniciar agora no dia 1º de julho. Mas no dia 1º de julho a gente vai lançar um programa aqui dentro da Diamante que se chama Mulheres Empreendedoras. Esse programa a Diamante vai disponibilizar 20 cursos, né, para as mulheres vítimas de violência doméstica em vulnerabilidade social aqui do nosso município, de Capivari de Baixo, onde elas vão fazer cursos com o SENAC, né, de alguns temas específicos, vão ganhar certificação, vão ganhar também o kit para elas começarem a empreender, bem como também a orientação do Sebrae para abrir o MEI e começar a atuar. Então, a gente sempre está tentando achar formas em valorizar temas relacionados à identidade de gênero, equidade de gênero, e também ter uma preocupação de como a gente consegue ingressar isso no mercado de trabalho. Passa aqui.
Na parte de gente e gestão, a gente tem toda a estrutura aqui de ambulatório, refeitório, porque além de se preocupar com o externo, nós temos que nos preocupar com o interno também, com os nossos funcionários, né? Então, nós temos na parte de desenvolvimento pessoal, programa de idiomas, incentivo à graduação, especialização, programa de estágios, treinamentos, enfim, é bem completo. Na parte de promoção de saúde, a gente também tem plano de saúde, odontológico, equipe multidisciplinar, e a gente tem um programa bem legal que se chama Programa Bem Me Quero. Esse programa Bem Me Quero é um programa voltado para a saúde dos funcionários. Então, ele é voltado para a parte de psicólogo, médico, nutricionista. Então, o funcionário ele fica ali uns 3 meses com acompanhamento direto dessa equipe para atingir realmente a sua qualidade de vida, né? Para ter hábitos saudáveis e, consequentemente, melhorar a sua produtividade e se sentir bem consigo mesmo. Também temos programas relacionados à saúde e segurança do trabalho. Então, aqui dentro da Diamante, a gente tem uma equipe de brigadistas, técnicos de enfermagem, a gente tem um ambulatório aqui dentro também. Nós temos políticas bem voltadas para a parte de compliance, de gestão sustentável, saúde e segurança do trabalho. E também a gente executa mensalmente ali treinamentos com a brigada para todos terem os simulados de plano de atendimento de emergência. Agora na parte ambiental. Então, pessoal, antes de começar aqui, né, eu me recordei de uma coisa, acho que é bem importante a gente falar, que até o Marcos comentou na apresentação dele, sobre o mapeamento, né, diagnóstico ESG. Essa foi uma das primeiras ações que a gente tomou como Diamante, né, foi fazer a contratação desse diagnóstico para a gente ter uma noção, né, saindo de uma empresa que era capital aberto, como a Engie, né, se tornando uma empresa agora fechada, né, o que isso impactava nas nossas ações, como que a gente estava agora nesses 3 pilares, né? Então, esse foi um trabalho bem importante, a gente vem fazendo o acompanhamento agora ano a ano, para saber se a gente está melhorando a nossa nota, né? Aí é feito um questionário com várias perguntas, vão abordar questões ambientais, questões sociais, questões de governança, e aí dali a gente recebe notas em cada uma dessas categorias, e também dali saem planos de ação, né? Para a gente ter melhoria dessas notas. E aí, no próximo ano, a gente é feita uma reavaliação para ver se a gente teve avanço, né? Então, nesses planos de ação, saiu ali políticas que a gente tinha que desenvolver, né, do primeiro ano, então do primeiro para o segundo já foram desenvolvidas políticas, algumas outras ações também que a gente vem fazendo, né, então é um processo que a gente ainda está em desenvolvimento, né, então a gente está aqui apresentando para vocês como que estão nossas ações até agora, né, mas eu ressalto que também a gente ainda tem bastante coisa a melhorar, né? A gente ainda está nesse processo aí de aperfeiçoamento, né? Que eu acho que é um processo contínuo mesmo, né? E o programa das mulheres foi fruto desse resultado, desse estudo que a gente fez, né? A gente viu que a gente tinha que olhar mais para a diversidade de gênero e como a gente pode olhar. Então, foi um plano de ação que nós fizemos no ano passado, resultado de um estudo, e aí esse ano a gente já aplicou. E esse ano nós já estamos vendo outras coisas que podemos fazer para o ano que vem para melhorar e estamos indo atrás. Então, realmente é um estudo, né? É um aprendizado contínuo, né? Todo ano, todo mês a gente vê aí muitas mudanças e estar aberto para essas mudanças é necessário. É isso aí. Bom, então, acho que uma das primeiras coisas aqui, né, que é uma das nossas vulnerabilidades, né, como uma empresa a carvão, é a questão das próprias emissões, né, da parte das mudanças climáticas. Então, essa sempre é um questionamento, né? E aí, então, a gente trata aqui da transição energética justa. Então, a empresa ela tem se empenhado em estar participando dessas discussões e ter colocado na sua visão como ser um dos pilares dessa transição. Então, além da medição e avaliação de gás de efeito estufa, que isso já é feito desde 2010, né, dentro da empresa, então o inventário a gente já faz, né, a gente tem feito aprimoramentos desse inventário, como auditorias e agora a divulgação dos dados que nós vamos fazer. Além disso, a gente tem trabalhado também com projetos de pesquisa e desenvolvimento na área de captura de carbono, né, e algumas alternativas econômicas para a cadeia produtiva do carvão, né, e a empresa, ela tem, então, também prospectado novos investimentos na área do gás, né, que é considerado um combustível de transição energética. Então, com essas ações, a empresa se coloca ali nessa área da transição energética, né, visando justamente esse pilar da mudança climática.
A gente pode passar, Bia. Aqui, bem rapidamente, pessoal, um resumo, assim, bem resumido mesmo da nossa gestão de meio ambiente, né, porque a gente tem vários programas, então aqui está bem condensado mesmo, né, a parte de qualidade do ar, então a gente tem monitoramento da qualidade do ar, que fica nas cidades de Tubarão e Capivari de Baixo, né, nós temos 3 estações, nós temos estação meteorológica também, que a gente utiliza para fazer, pegar esses dados também para fazer modelagem de dispersão atmosférica, para verificar a nossa influência, né, no ar da região, o monitoramento contínuo e periódico das emissões diretamente, né, nas chaminés das usinas. Esses dados são transmitidos automaticamente para o órgão ambiental, né, então eles têm esse acompanhamento contínuo. A gente faz o monitoramento dos rios e efluentes, monitoramento do lençol freático. Temos a equipe de proteção ambiental também para atuação em emergências, né? Então, há um possível vazamento de óleo para o rio. Então, a gente tem a equipe que é equipada, né, com barco, com barreira de contenção, né? Então, é uma equipe bem qualificada, né? E aí os nossos resíduos, né? Nosso principal resíduo são as cinzas, né? As cinzas leves hoje, elas vão 100% para a indústria cimenteira, e as cinzas pesadas, elas têm ido para áreas de recuperação e para aterros em áreas licenciadas, né? A gente também hoje tem buscado outras alternativas para essa cinza pesada, né? Também existe um interesse comercial que a gente quer desenvolver. E aí aqui um panorama, né, do nosso gerenciamento dos demais resíduos, né, que gera na área industrial, oficina, resíduo contaminado, resíduo orgânico. Então, a gente tem um foco para reduzir a destinação em aterros, então a máxima recuperação possível, então minimizar essa destinação em aterro. Aí vocês vão ver ali que a maior parte vai para reciclagem, né, mas a gente também tem grande parte para compostagem, para reutilização, para coprocessamento, utilizar como combustível. Então, esses dados aqui de 2023, né, e essa é uma das nossas metas, né, a recuperação desses resíduos. Para passar. Que é o Parque Diamante. Então, o Parque Diamante era uma área que era depósito de carvão. A gente recuperou totalmente esse ambiente. É mais de 47,4 hectares. Nós passamos ali mais de 120 mil pessoas por ano que passam no parque. No parque a gente também desenvolve muito social, então a gente dá aulas de balé, jazz, música clássica para as crianças da comunidade também em vulnerabilidade social. Além disso, todo sábado e domingo a gente faz atrações para a comunidade totalmente gratuito, música, apresentações culturais. Então, o parque, né, realmente é o nosso coração aqui, onde a gente faz as nossas ações, principalmente voltadas para ações sociais e ambientais. Aqui dentro também a gente tem um programa de educação ambiental. Deixa eu passar aqui, eu acho que é o próximo. Um outro slide. Isso. Então, no parque a gente também desenvolve o programa de educação ambiental, que é um programa voltado para as crianças e escolas da região. Tá na... acho que tem... Ok. Não sei se eu tirei. O próximo, então. Isso. De educação ambiental. E que aí a Esse gente vai tratar da doação de mudas, né, que também é um outro programa que a gente tem também bem forte aqui, já histórico, né, dentro do complexo, que a gente faz a produção de aproximadamente 100 mil mudas de árvores, especialmente nativas, né, a maioria nativas, dentro do horto, para distribuição para a comunidade. Então, também é um programa que já está bem consolidado, né, o pessoal conhece bastante o nosso horto, já nos tem como referência, né, a gente prioriza aí projetos de educação ambiental, de recuperação ambiental, de reflorestamento, né, então, ano passado, por exemplo, a gente doou aí 81.958 mudas, né, e 73% de espécies nativas. Acho que é a Esse ano próxima. também não está aqui, mas eu queria falar. Eu vou aproveitar que a Soraya está aqui no vídeo, né? A Soraya do hospital é nossa parceira também em diversos projetos. E esse ano a gente lançou um programa chamado Diamantes do Futuro, que a gente distribui mudas para os bebês recém-nascidos e também para as crianças de alta hospitalares da ala pediátrica. Então, todas as crianças e bebês recém-nascidos que saírem da alta do hospital vão ganhar uma mudinha aqui do nosso horto, né? Visando a sustentabilidade, visando também a aproximação e a relação com os pais, tornando ali a partir que a criança, a árvore cresce, a criança cresce, tem essa lembrança e fomentando sempre a sustentabilidade. Aqui o programa de educação ambiental, quer falar um pouquinho, Lili, do programa?
Esse programa a gente também desenvolve dentro do Parque Ambiental, né? É um programa daí voltado para as escolas mesmo da região, né? A gente recebe escolas aí de toda a região da Amurel e até mais distante, né? Que é focado mesmo em desenvolver tanto os objetivos de desenvolvimento sustentável, quanto também práticas de conscientização, né, em relação ao meio ambiente. Foram também feitos vídeos, né, mas as aulas, elas são especialmente presenciais, né, lá dentro do parque mesmo, uma oportunidade da criança também sair da sala de aula e ter um pouco de contato ali com a natureza, né, e já fazer essa parte de conscientização. Então, nos últimos 2 anos foram quase 20 mil alunos aí atendidos. Aí alguns prêmios, né, que nós recebemos ao longo do ano. Nos últimos 2 anos, a gente recebeu 2 prêmios na categoria ambiental, né, um relacionado à parte de compostagem de resíduos associado ao horto florestal e educação ambiental, e também em 2023 recebemos a parte de gerenciamento de resíduos no geral, né, todo o nosso gerenciamento, a parte de recuperação, né, e aí também um prêmio na categoria social, né, Bia, acho que tu pode comentar. Isso, a gente recebeu pelas aulas, né, e pelas oficinas culturais que a gente realiza ali no parque, que é aberto e gratuito para toda a comunidade. Que os vídeos, será que dá tempo de passar? Como é que tá nosso tempo aí, Marina? Acredito que já passou. Já Passou? passou um pouquinho. Ah, então deixa. Então vamos deixar para a próxima. Mas a gente pode disponibilizar, né, também, se o pessoal quiser. Se vocês puderem compartilhar, a gente compartilha com o pessoal. Tem os videozinhos do prêmio. Então seria isso. Muito obrigada a atenção de todos. Obrigada por nos convidar, Beto, Instituto. Obrigada a todos que nos ouviram, né? E contem sempre com a gente quando for necessário. Ficamos à disposição. Bia, Liliana, nós que agradecemos, né, a explanação de vocês. É sempre tão importante a gente poder se apropriar um pouco mais do que está sendo feito aqui na nossa região relacionado a isso, né, e o impacto que a gente sabe que vocês geram positivamente voltado também à questão social. Vou chamar o Beto aqui só para dar um oi para vocês, para depois a gente dar continuidade com o pessoal da Escola de São José. Estão me vendo aí? Sim. Bom dia, bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos os envolvidos, né? Ao Marcos, nosso facilitador aí, né? Um forte abraço, Marcos. A Bia, a Liliana aí da Diamante. Quando a gente ouve, né, vocês falarem dessas práticas de ESG, eu acho que está muito relacionado diretamente à cultura, né? A cultura de cada empresa, a essa movimentação, né, que as empresas, né, que têm essa consciência, não só com a governança, mas com o social e com o ambiental. Eu acho que é extremamente importante isso. Quando eu ouvi essa ação com os bebês, né, isso faz total sentido, né? Quando um bebê ele planta uma árvore, ele começa a criar uma cultura de meio ambiente, né, de conscientização, que eu acho que as empresas têm um papel fundamental em relação a isso. Então, a gente agradece muito, é inspirador ouvir vocês. Essas ações só nos levam a crer que a gente precisa fomentar cada vez mais e criar essa cultura, né? Depois a gente vai ver aí com a Escola Lixo Zero, né, diretamente ligadas aos ODS, né, que intimamente estão ligadas também ao ESG, e a gente acha que essas práticas são feitas por empresas, mas eu gostaria de me ater aqui ao nosso público de interesse, as organizações sociais, né? O que as organizações sociais podem fazer para ter conexões com essas empresas que cada vez mais olham, né, para o social, para a sua governança e para o ambiental de forma estruturada, de forma planejada e de forma que realmente o impacto seja diretamente não só no ambiente, mas nas pessoas, né? Então eu fico muito feliz, então eu quero agradecer aqui de coração, deixar a minha gratidão à Liliana, à Bia, a Gabi, ao Marcos, a toda a equipe do IGAN que organizou esse encontro, a Marina, o Tiago, a Gi. Então eu acho que faz muito sentido a gente falar desse tema que é tão em voga, mas não é só um tema. A gente não pode esquecer disso. Não é só uma tendência, é uma realidade, né? Então a gente tem que realmente ouvir, sim, nos inspirar e cada vez mais criar a cultura, né? Eu acho que a cultura, eu acho que é a essência de tudo, né? Ficar só na falácia, só num relatório escrito,
não faz mais sentido para o mundo, para as empresas, para as organizações sociais, né? As práticas, sim, fazem sentido no seu dia a dia, né? Usando as teorias, usando as métricas, os indicadores, para cada vez mais a gente deixar o nosso ambiente melhor e as nossas pessoas melhores. E um mundo melhor. Eu acho que é isso. Então, eu quero agradecer de coração, não vou ficar até o final, eu tenho outro compromisso. Estou aqui em Itajaí, então eu acho que faz muito sentido para o IGAM esse momento, porque eu acho que a gente está criando cultura, está inspirando e está conectando pessoas, empresas e organizações sociais. E para nós faz todo sentido. Então, o meu sentimento de gratidão a todo mundo. Obrigado. Obrigada, Beto, aí pela participação. E agora eu gostaria de convidar a Daniela Lemos, para a coordenadora do programa Lixo Zero, da Escola de São José, juntamente com a aluna Alana Moraes, para fazer a explanação do programa e nos apresentar nesse momento. Daniela, é contigo. Bom dia, pessoal. Primeiro, né, gostaria de agradecer o convite. Eventos como esse são muito importantes para a gente difundir conhecimento e também motivar, porque muitos dessa área às vezes se sentem muito solitários. É só a gente aqui fazendo isso. E quando a gente compartilha, a gente vê que é um grupo muito maior. Primeiro, deixa eu só realmente, né, me apresentar. Eu sou Daniela, eu sou professora de Ciências, Biologia, sou bióloga, e atualmente eu estou no cargo, né, da coordenação do nosso programa Lixo Zero, que era um projeto e já virou um programa. Eu estou aqui com duas alunas, a Alana e a Micaele. Elas são alunas de 7º ano. A nossa escola é uma escola estadual, Aldo Câmara da Silva. A gente tem alunos de 1º ao 9º ano. Vou apresentando aqui para vocês um pouquinho, vou começar a apresentação, a gente vai conversando um pouquinho mais. Enquanto eu só estou tentando apresentar, ele está dizendo que eu não tenho acesso, Mônica, não sei se... Pode apresentar aí, você está de co-host agora. Pronto, agora foi. Obrigada. Primeiro, né, antes de começar aqui, eu gostaria de falar que a minha família é de Tubarão. Eu moro aqui, né, Floripa, São José, há muitos anos, mas estudei em Tubarão, minha família mora aí, de vez em quando eu tô aí, inclusive aproveito o parque, né, de vez em quando. Já está aparecendo para você, gente, a apresentação? Sim, está aparecendo. Tá, obrigada. Bom, então, a nossa escola, né, Escola Estadual Aldo Câmara da Silva, nós nos tornamos a primeira escola Lixo Zero, e aqui eu vim falar um pouquinho, né, do nosso histórico, mas também essa nossa relação, né, com os ODSs, e também já deixar claro que muito do que a gente aplica na escola serve para várias instituições, sejam de ensino ou não, adaptando a realidade, né, de cada local. Bom, e aí a gente vai começar falando um pouquinho, né, de o que aconteceu na escola, né, esse breve histórico. Então, como a gente, né, se tornou uma escola Lixo Zero, de onde que surgiu isso, como que foi todo o processo, né, o desenvolvimento, a aplicação, tudo que a gente errou e acertou para chegar nessa certificação, os resultados e o que a gente tira de mais importante disso. Então, vou mostrando aqui a partir, gente, desse plano de ação, de imagens para vocês. Primeiro, eu preciso falar que o projeto iniciou numa aula de língua portuguesa com a professora Fabiana, ela é a mentora desse projeto. Na época, ela estava trabalhando gênero textual e era ligado a artigo de opinião, e ela trouxe a temática das sacolas plásticas. Como outros temas, né, relacionados à língua portuguesa. E os alunos acabaram se interessando muito, sendo algo, né, do dia a dia deles, e surgiu o tema Lixo Zero, que ninguém conhecia na época, né, no caso ela, os alunos, e eles começaram a realmente se motivar a entender um pouquinho mais. Então, dessas aulas, foi evoluindo muito, era para ser, né, realmente ali uma produção textual, que passou para um seminário. A Fábio entrou em contato com o Rodrigo Sabatini, né, o presidente do Instituto Lixo Zero Brasil, tentando, né, assim, uma fala. Ele veio até a escola, e nesse momento foi realmente algo, né, bastante importante, que ele provocou nossos alunos a transformarem a nossa escola na primeira escola lixo zero do Brasil.
E aí eles viraram os professores. Então, esse primeiro item aqui, né, dessa mobilização de um grupo, na verdade foi a partir deles que começou. Então, era uma turma de 9º ano, era um 9º ano vespertino, daí teve contato também com o 9º ano matutino, e aí sim, eles se tornaram esses agentes de transformação. Nós temos, né, os alunos como protagonistas desde o início do projeto. Esses alunos, né, passando para o segundo item aqui, começaram a conscientizar os demais. Então, primeiro eles se prepararam, se informaram, e eles foram dar uma aula para os professores. Então, tivemos aí uma inversão de papéis. E aí aquela questão, né? Às vezes os professores dizem não para outros professores, mas para aluno é bem mais difícil isso acontecer. E eles começaram, sim, a disseminar o conceito lixo zero e o que fazer para a gente ensinar lixo zero. E aí, algo que para a gente foi bastante complexo é que nós não tínhamos no que se basear. Já existiam empresas lixo zero, mas a escola é diferente. E aí, como a gente adaptar? Instituições de ensino são muito diferentes, né, de empresa. E nós realmente começamos. Nesse momento, alguns professores já foram realmente, né, se unindo mais nesse grupo, então eu fui uma delas na época, a professora de artes também na época, Elaine, junto, né, ali com a professora Fabiana, nós acabamos formando um núcleo mais intenso, né, de disseminação. Os alunos, esse grupo de 9º ano, eles passavam em todas as salas, desde o 1º ano, né, até o 8º, na própria, claro, sala deles, né, explicando como é que seria a mudança, o que queria fazer. Então, realmente, eles iam mostrando como fazer. Só que, tá, vamos então tentar nos tornar lixo zero. O que é isso? Então, a gente, né, claro, descobriu com o conceito, entre várias ações, né, do lixo zero, nós precisaríamos desviar no mínimo 90% do que a gente mandava para aterro sanitário. 90% do quê? Então, partimos para o diagnóstico. Nesse diagnóstico, nós, durante uma semana, todo o lixo, porque era tudo lixo, gente, era tudo misturado, não tinha separação de reciclável, nada. Durante uma semana, nós deixamos todo o lixo guardado. No final dessa semana, colocamos no pátio, chamamos todos os alunos, e daí vocês devem imaginar, né? O cheiro, a aparência, é horrível, a sensação, né, quando a gente lembra. Mas a questão é, vocês sabem quanto de lixo, de resíduo vocês produzem? A maioria das pessoas não sabe. Eu já entendo que as pessoas que estão aqui interessadas, né, já devem ter uma consciência diferente, mas muita gente não sabe, porque eu tiro da minha casa e eu descarto, eu não vejo mais. Então, eu não me atenho à quantidade, para onde vai, eu tiro totalmente a minha responsabilidade, né, da minha casa, do meu apartamento, da escola. E quando a gente guarda tudo isso para visualizar, num espaço de tempo, a gente toma conta, né, da dimensão. Então, esse momento desse nosso diagnóstico foi realmente um dos mais importantes nesse 1º ano, para que as pessoas se impactassem e gerasse algum tipo de mobilização. Então, tá, entendemos todo o lixo que a gente gerava, e agora, como fazer para não ser mais lixo, né, para fazer essa gestão? Então, nós iniciamos, né, pela parte dos recicláveis. Para a gente, no momento, era o que a gente entendia como mais importante, e começamos por aí. Retiramos todas as lixeiras da escola, a gente não tem lixeiras, somente nos banheiros, realmente, mas salas de aula, pátio, corredores, todos os lugares. Isso gera um baque, né, bastante grande, e isso, gente, para empresas também. Sabe aquela empresa que cada salinha, cada mesinha embaixo tem ali uma lixeira? Desculpa, essa lixeira onde vai tudo junto. E aí, quando você tira e de repente coloca no corredor uma separação para rejeito, orgânico e reciclável, muita gente reclama, mas eu vou ter que andar até lá para descartar? Os nossos alunos também reclamavam de sair da sala para descartar algo. Essa nossa organização, então, tiramos as lixeiras. Na sala de aula, a gente só tem uma caixa para o papel.
e uma latinha para a para de lápis, que é o que mais é gerado, né, nas salas de aula, e todo o restante, qualquer outro material, plástico, outro tipo de papel, uma cartolina que se utiliza, vai para um residuário. Ah, já foi assim fácil chegar nesse residuário? Não, tá, pessoal? Eu vou passar aqui para algumas imagens. Espera só um pouquinho. Foi. Que eu já vou seguindo explicando as ações, mas aqui com as imagens, tá? Esse aqui em cima, pessoal, né, à direita, foi o nosso primeiro residuário. Então, antes deles, nós utilizamos aquelas lixeiras ou contentores coloridinhos, né, que são muito bonitos, né? Ah, amarelo, vermelho, verde, azul, né? Mas a gente percebeu que não funcionava, porque continuava fechado e continuava com um aspecto de lixeira. Os alunos envolvidos no projeto, eles ficavam muito frustrados, porque eles falavam, o pessoal não entendeu nada, a gente explicou que tem que, né, o que tem que colocar em cada lugar e que tem que ser limpo, eles estão jogando misturado, estão jogando sujo. E aí surgiu essa ideia desse residuário, a gente pesquisando uma série de coisas. Então, esse foi o primeiro. Aliás, esse já não foi o primeiro, esse já sofreu mudanças, mas agora ele já está melhor ainda, né? Com caixas, o que a gente conseguiu? Caixas, bombonas, né? A gente foi adaptando. A partir desse residuário, a gente realmente começou a ter uma gestão de resíduos. Nós começamos a ter essa separação mais correta, limpa, e destinar para uma associação, né? Uma cooperativa. A partir desse momento, realmente foi mais significativo. Além dos recicláveis, nós tínhamos, né, um grande fator que era o orgânico. Então, vocês, aqui, né, nas ações, ó, depois, né, dos recicláveis, vem a parte da compostagem, né, da geração de adubo. Aqui abaixo, a gente tem, né, a imagem das nossas composteiras. Também aqui já é adaptada, a gente já passou por muita mudança. A primeira foi dentro de uma caixa d'água velha, que eu fiz com os alunos, e ela funcionou, porém, era muito lento o processo para a quantidade de resíduos orgânicos que a gente gerava. Procuramos parcerias, e descobrimos, né, o método UFSC, a leira, que é uma compostagem termofílica, onde a temperatura, né, chega a 80 graus Celsius, a decomposição é por fungos e bactérias, e pode tudo, qualquer tipo, né, de resto de comida, seja cru, cozido, e até guardanapo a gente coloca aqui. As aparas de lápis a gente também coloca aqui, porque, né, vai ser ali a madeira, vai decompor também. A partir da compostagem, aí realmente foi mais significativo ainda, porque na escola, e como acontece na maioria das residências, o orgânico, o resíduo orgânico, ele corresponde a mais de 50% do que a gente gera de resíduo. E aqui a gente consegue ter a geração de adubo para as nossas hortas, né? Então, na sequência, tá bom, a gente tem a compostagem, estamos gerando adubo, e agora? E, na verdade, a horta, eu já fazia com os alunos, a gente tendo que comprar adubo, tendo que dar jeito no que nós tínhamos, né? E a partir desse momento, nós tínhamos o nosso próprio adubo. Então, depois de alguns meses, né? Claro, a gente... não vou me ater aqui, tá, gente, aos detalhes da compostagem, né? Até pelo nosso tempo. Mas a gente monta uma leira, utiliza ela em torno de 3 meses, mais ou menos, tá? De 2 a 3 meses, e aí a gente deixa essa leira em repouso, para completar o processo de decomposição, né? Porque vão ter alimentos mais antigos que já vão estar decompostos, outros que não, então ela fica em repouso. A gente abre uma nova. Enquanto isso, aquela primeira está no processo. Quando essa segunda a gente estiver no processo de encerrá-la, essa primeira já vai estar com todo o adubo pronto para a gente usar para a horta. A nossa horta, ela, inicialmente eu fazia com algumas turmas, né, de sexto ano principalmente, essas alunas aqui participaram da horta ano passado, e a gente queria assim, né, estender, então, os alunos menores plantam flores comestíveis, né, os sextos anos, sim, a gente foca, né, nas verduras, legumes, quinto ano faz horta dos chás, e a gente vem ampliando com o passar do tempo. Nós também tínhamos uma preocupação com a questão dos eventos. Então, olha só, com a horta, a gente completava esse ciclo vivo, que é os restos de orgânicos. Aliás, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Como é que a gente separa, né, esse resíduo orgânico? No refeitório, tem um baldinho para orgânico, e nas cozinhas, a cozinha dos professores e a cozinha terceirizada, a gente
tem baldinho de orgânico, só nesses lugares. Não tem na sala dos professores, não tem em outros locais. Desses baldinhos, né, eles são recolhidos e vão para a composteira. Na composteira acontece todo o processo de decomposição, vira adubo e depois a gente completa esse ciclo vivo alimentando a nossa horta e gerando alimento de novo. Isso é trabalhado com todos os alunos, independente de uma turma que não plante, ela vai até o nosso pátio de compostagem que a gente tem atualmente para conhecer que tipo de compostagem é essa. Isso é algo muito importante, precisa ser significativo. Seja para alunos, gente, seja para funcionários, né, de uma empresa, para qualquer instituição. Se as pessoas que estão ali não se sentirem não só participantes, mas eu tô inseridos totalmente nisso. Vai ser só um tarefismo. Então, assim, ó, uma decoreba, sabe? Então eu tenho que jogar isso aqui, isso lá, isso lá. Coisa que tinha que ter o nome do produtor musical. Desculpa, achei que estava tendo alguma interferência, gente. Daniela, Oi. tem uma pergunta do Rômulo. É isso que ela Ai, falou. desculpa, não vi. Pode? Pode perguntar, Rômulo. A gente separa carnes e resíduos cítricos dos demais? Não, Rômulo, não precisa, porque nesse método pode tudo. Então, se é a gente também faz minhocário com os alunos para a questão pedagógica, com os menores, né? Primeiro, segundo e terceiro. Minhocário, que é a vermicompostagem, não pode carne, não pode cozido, não pode cítrico, né? Então, é bem mais limitada. Para, de repente, a minha casa, o minhocário funciona super bem, mas para uma escola não. Então, esse método, tá? Ó, é o método de compostagem, método UFSC. Se vocês, né, colocarem, vão encontrar. Pode ir colocando perguntinha, gente. Se eu demorar para ver, me chama que eu respondo. A implementação do método UFSC, vocês tiveram que investir recurso financeiro, mais ou menos quanto que vocês conseguiram investir para conseguir implementar? Tá, gente, primeiro, somos uma escola estadual, pública, que não temos apoio nenhum. Inclusive, da Secretaria de Educação também não. A gente tem hoje em dia o reconhecimento, tem algum suporte, mas a gente não tem nada financeiro. Tudo que a gente consegue é com parceria. Nós conhecemos o João da Florescer, ele tem um pátio de compostagem, ele, né, já aplicava esse método UFSC, e num encontro como esse, a Fábio conheceu o João e pediu ajuda. Olha só, a gente montou uma composteira, não funciona. Começamos a pesquisar, a gente achou esse método UFSC, né? E aí o contato com ele. Ele veio até a escola gratuitamente, montou a primeira composteira com a gente e foi realmente nos preparando, ensinando tanto para nós adultos, né, quanto para os alunos. E até hoje o João é nosso parceiro. A compostagem é toda feita por nós. Agora, né, eu como coordenadora do projeto acompanho os alunos da comissão, que a gente vai falar sobre isso, para fazer esse processo, e o João, ele vem de vez em quando para dar uma olhada se continua tudo certo, né, e tal, para a gente manter corretamente, mas a gente não investiu. E se vocês quiserem montar, gente, vocês também não precisam de um grande investimento, tá? Porque para montar a composteira precisa de alguns troncos, pedaços de madeira para delimitar essa composteira. Essa composteira, ela pode ser bem comprida, extensa, mas a largura é de até 1,5 m, no máximo 2, tá? Para a questão de temperatura ali dentro. E aí você coloca, delimita esse espaço, né, com esse pedaço de madeira, faz como se fosse uma caminha com palha, folha seca. Todo esse fundo sobrando um pedacinho para os lados, tá? Daí, nesse primeiro momento, a gente coloca alguns galhos, e aí joga o resto de comida ali. Nesse primeiro momento, a gente joga alguns galhos e um pouquinho de terra, tá? E aí a gente joga os restos de comida, serragem em cima. É obrigatório serragem? Não, pode ser folhas secas. Mas a serragem, ela neutraliza mais o cheiro do alimento, e também ela ajuda mais na manutenção da temperatura. Importante, essa serragem não pode ser tratada, tá? E aí, sim, com a serragem a gente gasta. A gente já conseguiu doação, mas era um processo muito mais trabalhoso para a gente, tipo assim, ir no Ceasa, pegar a serragem no meio de mais um monte de coisa, até perigoso em alguns momentos, né? Então, a gente compra o saco de serragem de uma madeireira, faz um preço mais acessível para a gente, mas é um valor baixo, assim. Saco de serragem, gente, na maioria das madeireiras vai de 8 a 10 reais, a gente compra por menos do que isso.
E assim, um saco de serragem vai dar para pelo menos 4 a 5 vezes, né, de fechamento ali da composteira. Vou só fechar essa explicação rapidinha. Então, ó, delimitou com as madeiras, colocou ali, né, a palha. Nesse primeiro momento, só uns galhos, né, uma terrinha, resto de comida, serragem e fecha com essa palha. E aí, esse fechamento, né, realmente tem que ser ali bem direitinho, mantendo o formato dessa leira. Dali a alguns dias, a gente faz o nosso manejo dos orgânicos 2 vezes na semana. A gente gera em torno de, gente, é próximo de 100 quilos de orgânico por semana, tá? E eu sei disso porque a gente está num novo processo de certificação e fizemos a pesagem recentemente. Varia de 80 quilos a 100 e poucos por semana. Ah, e aqui a gente gera muito mais na nossa instituição, né, na nossa empresa. Gente, tendo um espaço, essa leira, ela pode ser, como eu falei, muito maior. A questão é não abri-la todos os dias, porque atrapalha o processo de manutenção, de manter a temperatura, né, e da decomposição. Então, assim, 2 vezes na semana, no máximo 3, em geral é o indicado, tá? Na próxima vez, você abre só a palha de cima até chegar na serragem. Joga os restos, né, de comida, né, o resíduo orgânico em cima dessa serragem de novo em cima e fecha com mais palha. E é esse o processo, tá? Eu vou seguindo, podem ir colocando aqui, gente, que eu vou ficar também mais atenta ao chat, tá? Bom, e aí, a gente, né, continuando as comemorações. Então, ó, encerramos, né, o ciclo vivo. As comemorações. Tivemos a primeira festa julina e a gente teve que adaptar, né, retirar isopor, vários plásticos, e nós fomos substituindo. No nosso caso, nós utilizamos, a gente fez uma gincana antes da festa junina para arrecadar caixinha de leite, algumas garrafas PETs e adaptamos embalagens para pinhão, pipoca, cachorro-quente, claro, tudo isso totalmente higienizado. E precisa ser desse jeito? Não, gente. Se é uma instituição que tem algum apoio financeiro, tem embalagens hoje em dia compostáveis, né? Nós aqui em Florianópolis, aqui próximo, né? Nós tem a Terral Embalagens, que eles produzem várias embalagens, né, orgânicas. Então, para esse ano a gente deve comprar algumas deles, né, para utilizar. Então, tem como adaptar? Tem. Gente, tudo que a gente fez na escola, tá, foi realmente em conjunto. Por exemplo, nós não temos nada de descartáveis de uso único. Cada professor tem a sua caneca, cada aluno tem a sua garrafa. A cantina, o refeitório, que usava, sim, descartáveis, mesmo tendo copos, canecas, pratos, talheres. Então, a gente conversou, né, porque sem a comunidade toda escolar trabalhando junto, não funcionaria. Então, com a questão do orgânico, aí a gente deu realmente, né, um avanço. Os nossos recicláveis, pessoal, aqui mais algumas imagens, né, que eu já vou adiantando um pouquinho para vocês. Os nossos recicláveis vão para essa associação, nós doamos. É importante chamar a atenção que nós não somos pontos de coleta, porque a gente não teria como armazenar. Então, imagina, nós temos hoje, quando o projeto iniciou, nós tínhamos 420 alunos, hoje nós temos 630 alunos, então imagina 630 trazendo para a gente. Plástico, papel, papelão, não tem como, a gente não tem espaço físico para isso. Então a gente trabalha o conhecimento aqui com eles, né, a conscientização, para que nas suas casas eles façam a separação dos recicláveis e encaminhem corretamente. Se tem um espacinho para fazer um minhocário, isso mesmo em apartamento dá para fazer, para que eles tenham desenvolvam essa consciência, né? Nós temos sim o apoio, né, de várias mães e pais também. Aqui um pouco mais, né, de exemplo para realmente, né, isso que eu coloquei aqui em cima, né, a escola, ela fazer sentido com essa relação, né, do conceito lixo zero e já associando aos ODS, tá? Nós temos a única fonte de renda do projeto é uma gincana que nós fizemos de arrecadação de tampinhas. Essa imagem aqui, ela é da última pesagem. As turmas, a gente monta equipes, uma turma do ensino fundamental 1 com uma do fundamental 2, e eles vão trazendo tampinhas, vão armazenando numa sala específica. A gente faz uma pesagem e anualmente a gente recolhe de 1 tonelada a 1,5 toneladas de tampinhas e lacres.
Essa foi a primeira pesagem desse ano, que foi em torno de, foi 350, 370 quilos aproximadamente, tá? Nessa primeira vez. E é isso, claro, para a gente motivar os alunos também, essa questão dessa competição, no final do ano, a equipe que ganhou tem uma premiação, mas a gente trabalha muito com eles a consciência de para onde iriam essas tampinhas? Iriam para um aterro, gerar contaminação, né, e vários danos, e agora elas estão sendo encaminhadas para reciclagem, vão virar outros produtos. Esse, então, é a nossa única fonte de renda relacionada ao projeto. Em relação eu falei que a gente não é ponto de coleta, nós somos apenas de óleo, tá? Aqui a gente também viu um encontro com as mães, um café com as mães, e no final elas fizeram, né, uma dinâmica de plantar numa caixinha de ovo. A gente não vai usar material plástico, né, e tal, então a gente recortou aquela partezinha ali, né, da caixinha de ovo, e elas plantaram ali com o nosso adubo, sementinha, né, ali de girassol, e levaram para casa. E a gente trabalhou essa conscientização. Aqui é uma abóbora da nossa horta. Aqui, gente, é a nossa logo que foi criada por um aluno, a partir já da ligação com o calendário global e os ODS, horta, né, a produção, compostagem. E aí, eu vou entrar aqui nessa parte da cronologia para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, lá em 2019, a gente iniciou o projeto e até nossa certificação saiu em outubro de 2019. Nós reduzimos 94% de tudo que a gente gerava. Então, a gente passou a gerar só 6% de rejeito mesmo. Todo o restante a gente composta, a gente recicla, a gente encaminha, tá? Em 2020, com a pandemia, né, foi um baque para nós, como para todos, eu acredito. A gente pensou, o que nós vamos fazer com o projeto? Mas aí a gente deu um passo bastante importante, que foi trabalhar mais a questão pedagógica. Somos uma escola. Para ser significativo para os alunos, né, como eu falei, de vivenciar, isso tinha que estar relacionado em todas as aulas, não só em ciências, ou em português, ou em artes, que estavam, né, tinha uma mobilização diferente. E nós começamos a trabalhar o calendário global, tá? Aqui, pessoal, já tenho, né, os ODS e o calendário global. Ainda em 2019, a Fabiana, mentora do projeto, com 2 alunos, eles participaram de um evento em Portugal, que foi um encontro, Lixo Zero, onde eles ajudaram na confecção do calendário global. Também a gente fez, pessoal, uma rifa para arrecadar valor e tal, não conseguimos apoio nessa época, nem de Secretaria de Educação e também de apoio privado, né, e tal. Bom, em 2020 a gente começou então a aplicar atividades relacionadas aos ODS e ao calendário global. Em 2021 a gente teve a produção de um documentário e como tudo que a gente faz aqui na escola, os alunos participaram dessa produção. Então, tivemos sim a Geofilmes, né, uma empresa, né, que nos auxiliou, e os alunos, eles participavam da gravação, roteiro, tá? Tudo isso. Pessoal, eu sei que a gente está com o tempo estourado, eu vou tentar ser mais breve, tá? E aqui a gente teve essa gravação do documentário, que daí foi lançado no final desse ano. Inclusive, gente, né, para quem quiser assistir, lá tem muitas informações importantes. Chama A Revolução Começa Aqui. Tem o link no finalzinho para vocês, está disponível no YouTube, em torno de 1 hora. Mostra os nossos erros, acertos, a mudança das pessoas, que é muito realmente particular, né, de cada um. Em 2022, nós recebemos uma pessoa, a Vilja, é uma finlandesa, que ela veio fazer um intercâmbio num processo de mestrado dela. E aqui, a Vilja, a Fabi, e com todo o suporte, né, dos professores, alunos, comunidade escolar como um todo, escreveram o livro Pedagogia da Autonomia Escola Lixo Zero. Esse livro, gente, ele é um guia para você se tornar lixo zero. Mas é uma escola. Isso se adapta. Por exemplo, nós temos vários exemplos de instituições que não começaram pelo reciclável, que começou pelo orgânico, que começou de uma outra forma, que já tem ações diferenciadas. Então, esse livro, ele é muito interessante para você ter uma noção ainda mais prática. Ele é um guia realmente bastante didático. Nesse livro também tem a fala de vários alunos. Ele foi lançado em 2023, né? A produção dele foi em 22, mas ele foi lançado em 2023 e agora já teve o lançamento da 2ª edição, tá? Ele já está na 2ª edição. Aqui em 2023 a gente começou a idealizar esse laboratório Lixo Zero.
E neste ano, nós tivemos a inauguração do nosso laboratório lixo zero aqui na escola. Nós já temos um laboratório, de certa forma, né, dentro do que a gente faz na reciclagem, na compostagem, mas nós gostaríamos de ter um espaço melhor para isso e para difundir para mais escolas e instituições. Então, esse ano nós inauguramos esse laboratório e tivemos o nosso primeiro encontro. Como, gente, tudo que eu falei aqui, os nossos alunos são protagonistas, eles participam. Nós, desde aquele começo lá, tivemos uma comissão lixo zero e eles fazem tudo com a gente. Não sou eu, Daniela, que coordeno o projeto agora, não é a Fábio, que é a mentora, que agora ela está na assessoria de direção, né? Ah, não, é a gente que comanda, que determina. Não, tudo é feito com os alunos, pelos alunos, né? E aí, vou aproveitar um momentinho para Acho que travou, Daniela. Então, está sendo uma experiência única e diferente para mim. Eu estou gostando muito. Eu estou participando de muitas coisas, de eventos e fazendo coisas que eu não costumava fazer, como compostagem, a separação dos resíduos. E eu desejo que muitas escolas façam o mesmo para muitos alunos terem a mesma experiência que eu estou tendo. A gente trabalha dessa forma porque eles têm aprendizado de formas diferentes. E aí, a gente entra aqui diretamente na questão, gente, dos ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Anteriormente, né, nós tínhamos os Objetivos Mundiais, né, e aí quando, né, teve essa mudança para os ODS, realmente a gente teve uma ampliação, e dentro de cada um deles, né, tem subdivisões. E aí, muitos vão pensar, vocês trabalham só aqui, ó, o ODS 3, desculpa, o ODS 4, Educação de Qualidade. Gente, isso é o básico. Então, como a Micaele falou, a gente tenta trabalhar com atividades diferentes com os alunos para que eles tenham aprendizado de formas, né, diferentes. Mas esse é só um deles, esse é o básico para a gente, né? Através de várias atividades da escola, a gente trabalha vários ODSs, todos eles. Quando, por exemplo, lá o 8º ano faz um trabalho interdisciplinar, Ciências e Língua Portuguesa, analisando embalagens de alimentos. Então, em língua portuguesa, eles trabalham toda a questão visual, a questão da legislação, o que está correto, as informações, o que pode ser propaganda enganosa. Em ciência, eles trabalham a questão dos aditivos, nutrientes, né? Principalmente com produtos industrializados, né? Processados, ultraprocessados. Eles estão trabalhando, gente, além da educação de qualidade, a boa saúde e o bem-estar. A gente acaba trabalhando também a questão da fome zero, a questão de qual que seria a melhor alimentação, por que que a agricultura familiar é tão importante, né? Entre outros aspectos. Quando a gente trabalhava trabalha a horta, né? A gente tem aqui, ó, Vida sobre a Terra, mas acaba falando também do combate às mudanças climáticas, porque aquele adubo vem de uma compostagem. Se esse orgânico não foi para um lixão ou para um aterro, ele não está liberando, né, gases poluentes, líquidos poluentes, pelo contrário, ele está auxiliando na manutenção ou até na diminuição, né, do impacto, né, dessa aceleração, né, do aquecimento global. Então, nós trabalhamos diretamente no nosso calendário pedagógico dentro dos conteúdos que cada professor trabalha. Então, não é algo extra para o professor, pelo que eu vi também, né, tem instituição educacional aí, então, gente, o professor trabalha muito, eu sou professora, eu sei como é, a questão é associar aos temas que você já trabalha. Então, esse calendário global aqui, pessoal, a gente trabalha ele totalmente associado aos ODS. Então, lá em março, que é o mês da água, cada turma vai trabalhar algo relacionado à água. Pode ser um vídeo, pode ser uma atividade simples, pode ser um debate, pode ser a montagem de uma captação de água, como a gente já fez com os alunos. E é para ter uma divisão. Então, no caso de 1º ao 5º ano, como são professoras regentes, é até um processo um pouco mais fácil, né? No caso, gente, do 6º ao 9º, a gente divide. Então, o 6º ano vai trabalhar uma questão de desperdícios, cálculos matemáticos relacionados à água. O 7º vai trabalhar doenças. O 8º vai trabalhar a questão histórica de alguns povos relacionados à água. O 9º vai trabalhar um poema, protesto relacionado a isso. E aí, a gente vai estar trabalhando automaticamente alguns ODS. Então, em cada atividade que a gente faz, seja individual da disciplina ou interdisciplinar, 2, 3 disciplinas ou grupos, a gente está sempre associando
as temáticas do calendário global e dos ODS, tá? Um último exemplo foi a nossa Semana do Meio Ambiente. Esse mês é intenso, né, gente? A questão do meio ambiente. Na semana passada, nós tivemos a Semana do Meio Ambiente aqui na escola, onde tivemos uma abertura, uma apresentação, e cada turma fez o plantio, ou de árvore frutífera, ou de flores, ou, né, já um preparo para para legumes. Nós fizemos uma preparação de uma agrofloresta, uma agroflorestinha, e a gente trabalhou, no mínimo, esses 4 ODS aqui. E isso é especificado para os alunos. É óbvio, gente, que o primeiro ano vai lá plantar comigo, eu vou ter uma linguagem. O 9º ano eu vou ter outra. Quando a gente fala com os professores, com os adultos, outra. E deixa eu até já chamar a atenção, porque muitas vezes, realmente é só pela educação. Eu acredito que sim, é pela educação que a gente vai conseguir mobilizar cada vez mais, mas não vamos colocar só neles, tá, gente? O peso, né, para crianças, para adolescentes, porque eu acho que isso é tirar muito a nossa responsabilidade. Tá, olha só, eu quero viver muito tempo ainda, e nesse meu tempo de vida, eu vou continuar poluindo, não separando, não recusando, né, uma série de produtos. E aí, por isso que é muito importante que a gestão, seja de empresas ou de escolas, trabalhe, gente, junto. Porque se os trabalhadores de uma empresa querem fazer essa mudança, mas os gestores não aceitarem, não colaborarem, dificilmente isso vai acontecer. Se os professores tiverem essa iniciativa e a direção dessa escola, dessa instituição, não apoiar, vai ser muito difícil. Então, tem que ter esse apoio. E aí, uma coisa, né, que a gente conversa é: foquem no sim. Foquem em quem dá o suporte. Porque a gente escuta muito, né, quando a gente participa de eventos, mas o que que eu faço com aquela pessoa que não quer mudar de jeito nenhum? Gente, dá um tempo, deixa ela ali de lado, tá? E foca nas que querem. Então, assim, ó, essas aqui demonstraram interesse. Vamos focar nelas, porque a gente mobiliza pelo exemplo. Então, aquela pessoa que está bem resistente, oi. E só aproveitando, né, em virtude da questão do tempo, o conteúdo está maravilhoso. Eu Acho vou que a ter que gente encerrar, ficaria né? por mais algum tempo aqui ouvindo, né, e Sim. acompanhando o compartilhamento de vocês. Mas, em virtude do tempo, não sei se de repente esse material, se tu puderes Posso compartilhar. disponibilizar. Posso fazer o seguinte, Mônica? Então, assim, ó, só para a gente realmente finalizar, tá? Claro, aqui, Uhum. gente, ó, vão ter outras imagens, né, do nosso encontro, do nosso laboratório. Inclusive, a gente está aqui dentro. Nosso laboratório divide uma parte, né, para práticas, atividades, e uma outra para estúdio. Nós vamos ter um podcast aqui, o Pod Zero, para difundir cada vez mais as temáticas que a gente faz, né, aqui dentro e fora dela também. E aí, eu posso finalizar com um videozinho. É 1 minuto e pouquinho, pode ser? Pode, aham. Então tá, então deixa eu fechar aqui. E desculpa, gente, a gente se empolga também, tá? Não, mas a gente já entrou com vocês atrasado também, não tem problema É, nenhum. tá. Deixa eu abrir aqui. Dois, 13. 13. É isso. E mais um para cruzar o continente. 1, 2, 3. Mônica, eu não sei se para Daniela, não sei se para todo mundo tá sem som e tá travando.
Bom, pessoal, deixa eu fechar aqui o compartilhamento. Peraí. Essa mensagem a gente queria deixar, né, no final. E eu só quero que a Alana fale um pouquinho do que ela faz, né, na comissão aqui Lixo Zero, para a gente finalizar realmente. Então, ser parte da comissão é uma experiência única, eu diria. Dando continuidade na fala da Mica, é muito importante a gente começar desde do F1 ou do F2, a gente começar a pensar nesse programa, projeto Lixo Zero, para a gente aplicar em outras escolas. E é muito legal participar da comissão, porque além da gente fazer várias tarefas indicadas ao meio ambiente, como compostagem, a gente fez plantio ano passado, a gente participa de vários eventos também, eu acho isso muito legal. O evento Encontro Lixo Zero, né? O que você evento Encontro participou. Lixo Zero foi muito legal. Tinham pessoas, né, do Brasil inteiro. Mas, pessoal, não quero mais me estender, mas inclusive tem realmente, né, o nosso contato, mas eu vou deixar com a Marina, Marina. e aí, isso, Marina, desculpa, que aí eu passo, né, essa apresentação já tem nossos dados. Podem entrar em contato, quem quiser, gente, fazer uma visitação aqui na escola, né, ou pede informações por e-mail e tal, a gente passa. O importante é começar de alguma forma. A gente começou sem ter base. Agora, as escolas todas que seguem, elas pegam o nosso exemplo e adaptam dentro. As instituições também. Então, comece de alguma forma. Quando a gente para hoje e vê o que a gente tem, depois, né, de quase 6 anos de projeto, é emocionante. A gente não acreditava que a gente ia ter agora um laboratório dentro de um container, que a gente vai ter um bosque daqui a um tempo, né? Então, a gente começou de alguma forma. Então, eu acredito que a primeira coisa é comece. Quem já faz algo, vamos lá. Foca nas pessoas para te darem um apoio e cobrem dos gestores também. Então, quando eu vi aqui, né, empresas participando, né, esse interesse, gente, isso é muito, muito importante. E muito importante um evento como esse, para a gente difundir informação. Obrigada, pessoal. Obrigada, né? As alunas que participaram conosco também. Daniela, a explanação foi maravilhosa. Eu acho que a gente teria mais tempo aqui, com certeza, para aprender com vocês. Mas se tu puderes compartilhar esse material, vai ser, acredito, de grande relevância para as organizações sociais aqui, que atendem, né, que oferecem alimentação, enfim, eu acho que é uma grande revolução pensando nesse sentido. Então, eu vou passar aqui para a Gisele, só para a gente sinalizar e encerrar esse encontro. Tá? E agradecer de fato a presença do Marcos, que ficou conosco aqui até o final, da Diamante Geração de Energia, que nos abrilhantou aí com o case deles, e de todas as organizações, empresas e pessoas físicas também que estiveram aqui conosco. Tá bom, gente? Obrigada pelo tempo de vocês. Só vou dar aqui para a Gisele dar um tchau para vocês e encerrarmos. A Marina já fez o fechamento, então obrigada a todos os participantes, as alunas aí, os exemplos, os cases, né? Obrigada por vocês, pela participação, obrigada às OSCs, Marcos, muito obrigada aí, obrigada pelo tempo, e perdoe-nos o atraso aí que tivemos, mas o assunto estava tão interessante, né? E a gente vai se estendendo, então muito obrigada mesmo, que tenhamos um bom dia. Obrigada a todos. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Marcos, obrigada.